industrialização. Lá por meados do século XIX, ocorreu a Revolução Industrial. O que mudou? Mudou o modo de trabalhar, mudou a forma das moradias. Mudou também que as pessoas do campo, do interior, da roça, foram morar para a cidade. Em 10 anos, entre 1750 e 1850, o número populacional dobrou. Isso quer dizer que de 600 milhões, em 10 anos tinha 1.200 bilhões de pessoas morando no meio urbano. E uma da explicação, na época que os autores estudiosos afirmam que levou a isso, foi que a agricultura se desenvolveu mais, tinha mais formas de alimentação. Então, a variedade de alimentos era muito maior. E também a queda drástica, assim, muito grande das doenças. A mortalidade infantil caiu, o índice caiu muito, porque também foi naquela época que foi descoberto a vacina da varíola pelo inglês Edward Jenner, em 1796. Então podemos ver que estamos no 3º século com vacina contra a varíola. E tudo isso é muito bom, muito bonito, indústrias crescendo, produtos fabricados, novas invenções, mas todas as situações têm os dois lados, o lado bom e o lado ruim. O lado ruim de tudo isso foi a urbanização, assim, extraordinariamente rápida e desordenada, desenfreada, que não foi planejado. E tudo que não é planejado, organizado, tem suas consequências. Então, o lixo nas ruas, não tinha área de lazer, muitas doenças, não tinha água potável para toda essa população que migrou da zona rural para o meio urbano. Então, isso deu uma incidência muito grande de doenças, principalmente a febre tifoide e a cólera. E quem mais sofria dessas doenças não era a classe alta da burguesia, eram os menos favorecidos, os mais pobres, porque eles viviam nessas condições insalubres. Uma das coisas negativas também, que a população que vinha do campo para a cidade, eles tinham que enfrentar longas jornadas de trabalho. Quem trabalha no campo não segue o relógio. E esses trabalhadores que foram para as indústrias, eles tinham que seguir à risca o relógio. E eram longas horas de trabalho. O salário era muito pouco, baixíssimo, mal dava para sobreviver. E esses camponeses, eles tiveram que seguir regras, ter a disciplina, e não era legal. Muitos ficaram à mercê, à margem da sociedade. Então, o governo da Grã-Bretanha, em 1834, já alguns anos depois da descoberta da varíola, ele baixou uma lei que o poder militar tinha total poder de pegar os pobres, os indigentes que moravam nas ruas e levar para uma indústria, para mão de obra. Mas era como se fosse um presídio, uma detenção, e lá eles trabalhavam unicamente pela comida. E então, com o tempo passando isso, os operários foram se revoltando com a situação. Eles não queriam aceitar todo aquele poder abusivo em cima do ser humano. Então, em meados do século XIX, foi se desenvolvendo 3 teorias: o liberalismo, o socialismo e o anarquismo. O liberalismo é uma filosofia política e moral baseada na liberdade, consentimentos dos governados e igualdade diante da lei.
era a política deles, a ideologia. No socialismo, é o que nós todos já sabemos, são igualdade de oportunidades e meio para todos os indivíduos. Então é equilibrar, tanto para os ricos como para os pobres, deixar tudo num equilíbrio. Mas assim, o que mais eu ouvi falar e mais chamou atenção foi o anarquismo. O que é o anarquismo? Eu vou ler aqui um breve resumo de algo grandioso que acontecia na época. O anarquismo é uma ideologia política que se opõe a todo tipo de hierarquia e dominação política, econômica, social ou cultural, como o Estado, capitalismo, instituição religiosa, racismo e o patriarcado. Então, isto é o anarquismo. Industrialização. Lá por meados do século XIX, ocorreu a Revolução Industrial. O que mudou? Mudou o modo de trabalhar, mudou a forma das moradias. Mudou também que as pessoas do campo, do interior, da roça, foram morar para a cidade. Em 10 anos, entre 1750 e 1850, o número populacional dobrou. Isso quer dizer que de 600 milhões, em 10 anos tinha 1.200 bilhões de pessoas morando no meio urbano. E uma da explicação, na época, que os autores estudiosos afirmam que levou a isso, foi que a agricultura se desenvolveu mais, tinha mais formas de alimentação. Então, a variedade de alimentos era muito maior. E também a queda drástica, assim, muito grande das doenças. A mortalidade infantil caiu, o índice caiu muito, porque também foi naquela época que foi descoberto a vacina da varíola pelo inglês Edward Jenner, em 1796. Então podemos ver que estamos no 3º século com vacina contra a varíola. E tudo isso é muito bom, muito bonito, indústrias crescendo, produtos fabricados, novas invenções, mas todas as situações têm os dois lados, o lado bom e o lado ruim. O lado ruim de tudo isso foi a urbanização, assim, extraordinariamente rápida e desordenada, desenfreada, que não foi planejado. E tudo que não é planejado, organizado, tem suas consequências. Então, o lixo nas ruas, não tinha área de lazer, muitas doenças, não tinha água potável para toda essa população que migrou da zona rural para o meio urbano. Então, isso deu uma incidência muito grande de doenças, principalmente a febre tifoide e a cólera. E quem mais sofria dessas doenças não era a classe alta da burguesia, eram os menos favorecidos, os mais pobres, porque eles viviam nessas condições insalubres. Uma das coisas negativas também, que a população que vinha do campo para a cidade, eles tinham que enfrentar longas jornadas de trabalho. Quem trabalha no campo não segue o relógio. E esses trabalhadores que foram para as indústrias, eles tinham que seguir à risca o relógio. E eram longas horas de trabalho. O salário era muito pouco, baixíssimo, mal dava para sobreviver. E esses camponeses, eles tiveram que seguir regras, ter a disciplina, e não era legal. Muitos ficaram à mercê, à margem da sociedade. Então, o governo da Grã-Bretanha, em 1834, já alguns anos depois da descoberta da varíola, ele baixou uma lei que o poder militar tinha
total poder de pegar os pobres, os indigentes que moravam nas ruas e levar para uma indústria, para mão de obra. Mas era como se fosse um presídio, uma detenção, e lá eles trabalhavam unicamente pela comida. E então, com o tempo passando isso, os operários foram se revoltando com a situação. Eles não queriam aceitar todo aquele poder abusivo em cima do ser humano. Então, em meados do século XIX, foi se desenvolvendo 3 teorias: o liberalismo, o socialismo e o anarquismo. O liberalismo é uma filosofia política e moral baseada na liberdade, consentimentos dos governados e igualdade diante da lei. Era a política deles, a ideologia. No socialismo, é o que nós todos já sabemos, são igualdade de oportunidades e meio para todos os indivíduos. Então é equilibrar, tanto para os ricos como para os pobres, deixar tudo no equilíbrio. Mas assim, o que mais eu ouvi falar e mais chamou a atenção foi o anarquismo. O que é o anarquismo? Eu vou ler aqui um breve resumo de algo grandioso que acontecia na época. O anarquismo é uma ideologia política que se opõe a todo tipo de hierarquia e dominação política, econômica, social ou cultural, como o Estado, capitalismo, instituição religiosa, racismo e o patriarcado. Então, isto é o anarquismo. O que também, após esses fatos, ocorreu ao longo do século XIX, juntamente no início e já finalizando o século XIX, ocorreu a aceleração industrial. Nessa aceleração, quais foram os fatores que influenciaram essa aceleração industrial? Já na primeira Revolução Industrial, houve um acúmulo muito grande de riquezas por parte de alguns europeus, na verdade. Então, em fins do século XVIII, o mercado consumidor levou para a segunda Revolução Industrial eles queriam mais, eles queriam expandir o mercado, eles queriam chegar na Ásia, na África, na América, eles queriam abraçar o mundo. Então eles foram atrás de látex, de ferro, de tudo que tinha de mineral, para quanto mais produzisse, melhor. Então o engenheiro inglês Henry Bessemer, em 1856, ele descobriu que se ele juntasse ferro, gusa, se ele juntasse carbono ao ferro, ele transformava em aço. E o aço era muito mais maleável, melhor e mais barato para trabalhar e não quebrava tanto. Outra descoberta muito importante que aconteceu naquela época foi a descoberta da lâmpada por Thomas Edison. Vocês acham que Thomas Edison descobriu a lâmpada assim no piscar de olhos? Não, ele teve 10.000 tentativas frustradas. Então ele é o que é lembrado até hoje porque ele não desistiu. Ele teve determinação com o plano dele. E também uma coisa que desenvolveu muito na mesma época foi o transporte. E o grande nome que ficou gravado na história é Henry Ford e Carl Benz. Eles, em 1890, eles começaram a descobrir a combustão do petróleo, diesel e gasolina. E fizeram o motor a explosão
que foi substituindo as carroças e carruagens. Nos meios de transporte, essa revolução industrial, ela ficou lembrada porque em 1866 o cabo transatlântico entrou em funcionamento, permitindo a comunicação telegráfica entre várias partes do globo. Também naquela época foi descobertas bicicletas, relógios, máquinas de costura a pedal, utensílios domésticos, panelas, formas, e tudo isso foi vendido, o que levou a ter um comércio muito grande e um lucro, uma lucratividade muito alta. Também no Taylorismo, o Fordismo e a produtividade. Foi naquela época em que Henry Ford e Frederick Taylor, eles descobriram que se eles fizessem todo mundo fazer uma coisa em sequência, produziria mais. Então, foi o que trouxe também, naquela época, em 1913, esses trabalhos repetitivos. A linha de montagem num veículo. Então, os funcionários ficam parados do lado da esteira e cada um faz a sua coisa. Ele só repete o mesmo trabalho o dia todo, trazendo aí também os trabalhos repetitivos que traziam sequelas ao organismo do ser humano. Nessa época também desenvolveu muito a concentração dos capitais e nesse processo desenvolveu-se três áreas: os holdings, os trusts e os cartéis. O holding é uma associação de várias empresas a uma grande empresa, que centraliza e controla as suas associadas e detém a maior parte de suas ações. O trust originou-se da fusão de várias empresas em uma única empresa. Essa empresa gigante passa então a controlar desde a obtenção de matéria-prima, como a comercialização do produto final. Então, ele é o que rege, todo mundo trabalha junto. E o cartel é um acordo de empresas, entre empresas independentes do mesmo ramo, para evitar o desgaste da concorrência e dividem o mercado entre si e fixam os preços. Hoje ainda nós temos exemplos disso no nosso meio, que todos os que vendem o mesmo produto têm um acordo, todos vendem o mesmo preço, então indiferente de quem vá se comprar, é um dos exemplos, eu vivo isso, é o gás de cozinha. Então, geralmente todos os que vendem o mesmo produto têm uma igualdade de preço. Então, até aqui é a industrialização e a aceleração industrial. No próximo vídeo falaremos sobre o imperialismo. Até mais!